Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje será como tema água e especificamente água alcalina. O que quer dizer água alcalina, pessoal? Você tem ideia do que é isso? Existe água mineral, existe água alcalina, existe água potável. E qual dessas devemos beber? É o seguinte, devemos procurar a água com melhor pH e também esteja isento de bactérias. Separei alguns vídeos para poder ajudar vocês no entendimento. O primeiro momento aí do primeiro vídeo vai falar em linhas gerais sobre a água alcalina, os benefícios, tá certo? E no segundo momento a gente vai aprofundar um pouco mais sobre os benefícios e como devemos saber qual água devemos beber. Tá joia? Vamos lá. E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta... Aprenda como fazer água alcalina e conheça seus benefícios. A principal diferença entre a água alcalina e a água comum é o pH, que é mais alto na primeira. Essa diferença de pH pode se dar tanto pela presença de minerais alcalinizadores, quanto pela ausência de minerais acidificantes. Uma maior presença de fósforo, cloro e flúor, por exemplo, acidifica a água. Uma quantidade maior de cálcio, ferro e magnésio, por outro lado, aumenta o pH, tornando a água alcalina. O consumo de água alcalina tem sido associado a benefícios para a saúde. Um estudo analisou pacientes com base no consumo de água alcalina e constatou melhora no equilíbrio ácido-base do organismo e no estado geral de hidratação dos que tomaram esse tipo de água. Outra pesquisa mostrou que o consumo de água alcalina ionizada reduziu a pressão arterial e os níveis de açúcar e gordura no sangue. Isso significa, de acordo com a pesquisa, que a água alcalina pode ser usada como um dos métodos terapêuticos secundários para hipertensão, diabetes mellitus e distúrbio nos níveis de gordura. Um estudo realizado com 100 pessoas mostrou que esse tipo de água reduz a viscosidade do sangue, o que melhora sua fluidez e a oxigenação do organismo como um todo. Outro estudo concluiu que o consumo de água alcalina traz benefícios terapêuticos para quem sofre de refluxo. Água natural ou artificial? A água alcalina natural ocorre quando a água passa sobre as rochas e é enriquecida por minerais, o que aumenta seu nível alcalino. A água alcalina artificial, em contrapartida, é feita a partir de um processo de desmineralização. O problema é que, de acordo com um estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde, consumir água com baixo teor mineral pode trazer riscos à saúde. Então, se for escolher, prefira a água alcalina natural ou que teve minerais alcalinizadores adicionados. Agora a gente vai ver como deve ser tratado. A gente pode testar, sabia? Você pode testar aí na sua casa. Claro, nesse período de pandemia, você não deve sair de sua residência, tá certo? Eu apenas estou orientando como educador a você que é possível sim verificar o pH da água, tá? Você vai ver, por exemplo, aqui em Pernambuco, ali, nessas lojas de aquário, que ultimamente estão todas fechadas, a maioria, acredito que todas, existe lá um medidor de pH de água para poder saber como é que está o pH da água. Aquelas pessoas que já criam peixe em aquário já sabem muito bem disso e procura trabalhar isso aí, tá certo? Aí vamos assistir essa reportagem. Que bom tê-la aqui. Lembrando que a Mari é nutricionista e que a gente pensou em trazer o assunto porque, de fato, é um assunto polêmico. Muito, Carol. Que gera uma preocupação. Mas eu já quero dizer, logo no início da pauta, que, olha, a gente idealiza um mundo, a gente idealiza uma situação e a gente sabe que também não dá para ser tudo tão perfeito assim. Então, claro, você vai ter a informação da água alcalina, vai ter informação do pH, se é melhor ou não, mas não quer dizer que em todo lugar que você estiver na sua vida, você tenha que levar isso, não é verdade, Mari? Arrisca, como uma neurose de, nossa, essa água daqui eu não vou beber, aquela ali também não. Não é bem assim, mas é pra gente ter uma informação a mais
mais e compararmos, escolhermos marcas daquelas que estiverem mais próximas do ideal, certo? Certo, Carol. Então é contigo. Certíssimo. Por onde começamos, Mari? A água alcalina, né? Por que ela tem que ser alcalina? Por quê? Porque ela faz bem para o nosso organismo, diferente da água com pH ácido. Aqui a gente fala em alcalino, o pH mais alcalino e o pH mais ácido. Tá. Então, o meu corpo, no meio ácido, ele não trabalha bem. Por quê? Porque todas as minhas reações enzimáticas, ela precisa de um meio mais alcalino para trabalhar. Ah, entendi. Então, eu vou tomar uma água com pH muito ácido, vou me acidificar. O que vai acontecer? Eu vou pegar o meu sistema tampão, que na verdade o que é o sistema tampão? É fazer com que esse meio ácido fique mais alcalino. Então, o meu corpo vai trabalhar muito para isso. Meu corpo trabalhando muito, eu sempre falo isso. Quanto mais o corpo trabalha, mais você envelhece. Né? Sem contar que a absorção de vários minerais, ele só se dá no meio alcalino. Então a gente não pode estar com meio ácido. Senão a gente não absorve. Senão nós não absorvemos. Inclusive, uma dica bem importante. O cálcio, muita gente hoje tem osteoporose, tem problema, né, em fixação do cálcio no osso. Por quê? No meio ácido, o cálcio, ele vai retirar o fosfato de cálcio ali do osso. Por quê? Porque ele está no ácido, certo? Certo. Ele vai fazer o nosso sistema tampão para ele virar alcalino. Para isso, ele vai usar o fosfato de cálcio e aí eu vou perder esse fosfato de cálcio que vai estar no meu osso. Entendi. Um dos minerais que eu perco. E são muitos. São vários, são vários. Esse, então, é um caso ainda importante, porque a gente sabe que só aumenta o número, exatamente, né, de pessoas com osteoporose e que não conseguem absorver esse cálcio mesmo fazendo suplementação. Mesmo suplementando. Então, tem tudo a ver com tudo isso. Mari, tudo a ver. Que loucura, não podia imaginar uma informação dessa. Sem contar do câncer que se dá no meio ácido e de várias doenças, diabetes, tudo isso vem por conta do meio ácido que a gente não quer. Até o aumento de bactérias, por exemplo, de uma inflamação. Sim, por quê? Porque aí eu não vou eliminar, eu preciso de um antioxidante, a gente chama de redox, né? O oxidante, eu posso estar com um meio que vai se oxidar e não antioxidar. Entendi. E aí eu não vou liberar as substâncias nocivas que o meu corpo precisa. Eu entendi. E aí vai causar inflamação. E etc, diabetes, e ganho de peso, dor de cabeça, osteoporose e etc, né? Então é tudo isso uma bola de neve. Consumo de coisas com pH ácido. Então não é só a água, mas hoje especificamente nós vamos falar da água, porque a gente bebe muita água e temos que beber. Água. E não é só quando a gente está bebendo, a gente vai falar do chuveiro também. Que é um momento importante. Bom, vamos colocar na tela então uma tabela para a gente começar com a nossa experiência, Mari. Nós vamos fazer uma experiência aqui ao vivo. Que tabela é essa? Essa é a tabela da escala do pH. Então, quanto mais, ali tá vendo, de 0 a 14 mais ou menos. Quanto mais ácido ele tiver, ele vai estar vermelho, ele vai estar amarelo. Se ele tiver azul, mais roxeado, é porque ele está mais alcalino. Ali tá básico, mas é o alcalino. Certo. Então a gente quer uma água, quanto mais alcalina, melhor. Perfeito. Então, a gente vai fazer o teste ao vivo. É claro que nós não vamos dizer quais são as marcas, até porque senão é aquele quadro lá do Fantástico que avalia as marcas. Isso você pode avaliar, mas a gente vai te mostrar como isso acontece. Vamos fazer então? Vamos fazer. Vamos lá. O que é isso aqui, Mari? Isso daqui é um reagente de pH. Isso daqui você compra em casa de piscina, de aquário, não é específico para isso, tá? Então, se você quiser fazer em casa, você compra esse reagente e põe na sua água da torneira. Tá bom. Então, vamos fazer um teste com a água da torneira aqui, da Gazeta. Torneira, vamos lá, torneira. Que é essa daqui, ó. Tá bom. Eu vou colocar 5 gotinhas. Lá. E vou ver a cor que ela vai ficar. Tá, vamos observar. É água da torneira. Da torneira. Hein? Ó, ela tá meio esverdeada. Tá. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a tabela de novo. Depois a gente coloca a tabela para comparar. Esse aqui é? Esse daí é água com gás. É água mineral com gás. Nossa, que legal. Não posso imaginar. Nunca imaginei. Assim, nunca pensei, né, em fazer o teste com água com gás. Então vamos lá. E ela já vai ficando na cor. Daqui a pouquinho a gente coloca a tabela de novo. Ela tá um pouquinho pro amarelo, meio vermelho. Esse daqui é a água saborizada. Aquelas águas que tem saborizada de limão, laranja. Sei. Não é o refrigerante, ainda. É uma água saborizada.
Ixi, olha lá. Tá quase. Vermelha. Tá vermelho. Nossa, Esse Mari. daqui é o refrigerante. Esse é o refrigerante. Esse é o Ave Maria. refrigerante. Olha lá. 5 gotinhas no refrigerante. Repara que ele tá quase igual à água saborizada. Menina. E eu vejo hoje muita gente tomando essa água saborizada ao invés da água. No lugar da água. No lugar da água. Perigo, então. Não, não pode. Vamos colocar de novo, então, a tabela pra gente comparar um pouquinho essas cores. E vamos deixar vamos deixar a perguntinha na tela antes? Então tá bom. O que você prefere, diretor? Tá bom, então tá velhinho. O diretor, Tá a velhinho. gente fica brigando. Não é esse ou aquele primeiro? Vamos lá. Olha lá, quando ela tá bem próxima do amarelo, do verde, é porque ela está... Ela tá basicamente alcalina. Tá. Um pouquinho neutra. Um pouquinho neutra. É. Mas tá legal. Tá legal. O nosso sangue, ele tem o pH de 7,35 a 7,45. Tá bom. Se tiver próximo disso, já tá bom. Mas quanto mais alcalino tiver, melhor. 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 Então, no caso dessa água da torneira da Gazeta, ela chegou bem próxima. Mais ou menos? É. Ela Tá um pouquinho ainda ali entre os 5 e os 6 ali. É, tá entre os 5 e os 6. Ela ainda tá ácida. Ainda tá. A água com gás ficou bem parecida também. A água com gás, ela tá um pouquinho puxado pro vermelho. É, já tá. Tá mais ácida, por conta do gás do que a água de torneira. Então, aqui no caso, melhor tomar água de torneira, vamos dizer, Do que a água em com relação gás. ao pH, Olha né? que interessante isso. E esses dois aqui, vamos colocar de novo refrigerante e água saborizada. Uau! Estourou. Bonita Tá a bem cor, né? bonita, A cor é bonita. é bonita. Mas tá bem assim, digamos, o pior. O pior. A pior opção. Tá muito ácido. O refrigerante tem um pH de 2,5. 2,5. Então, você imagina o nosso sistema tampão, para chegar num pH mais alcalino, como ele tem que trabalhar. Você tem que tomar mais de 30 copos de água, né? Para poder compensar água boa. Água boa, para poder compensar Não é? só, de repente, aquela latinha. Exatamente. Vamos colocar a perguntinha do público, então? Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Um beijo pra Mari. Mari, beijão, viu? Carol, é verdade que a água gasificada, que é como a gente mostrou aqui, faz o nosso pH baixar, deixando o corpo mais suscetível a doenças? Como é que essa relação aí, uma coisa Sim, tem a ver com a outra? Tem a ver, porque ela já vai ter o pH mais baixo, não que ela vai baixar o nosso Entendi. pH. A gente já vai consumir ela com o pH baixo. E aí é aquilo, nós vamos ter que aumentar para deixar o pH mais alcalino. Senão nosso corpo vai trabalhar, vai gastar coisa que não é pra gastar aí. Exatamente. E como você colocou muito bem, a gente envelhece mais depressa. Muito mais depressa. Fizemos uma experiência ao vivo e a gente tem algumas aqui, se você quiser falar delas, mas eu acho que seria legal ensinar o pessoal de casa com a diquinha caseira. Vamos lá, Mari, o que a gente vai fazer então? É que assim, muita gente tem dúvida e me pergunta, mas como que eu faço então para tomar uma água alcalina com pH bom? É verdade. Bom, existem filtros hoje no mercado que a gente pode comprar. Tá. E a gente tem essa água alcalina e sem o cloro, que a gente não quer o cloro. Cloro, na verdade, ele é um pesticida. Ele, para tratar as bactérias, matar a bactéria, ele é bom. Tá. Depois disso, para o nosso organismo, ele não é bom. Então, além da preocupação com o pH, tem a preocupação Tem com a o cloro. preocupação com o cloro também. Menina! São várias coisas. Esses dois filtros que estão aqui são exemplos de filtros que, então, alcalinizam Alcaliniza a água. Vou tomar uma água. Você quer uma aguinha? Eu quero. Então, os dois são iguais? Qual que é a Os diferença? dois são iguais, só muda mesmo é a estética. Tá, olha que legal. E por que eles alcalinizam, Mari? Você sabe explicar pra gente? Eles Sim. têm aí um... Eles têm filtros, Carol. Ah. E esse filtro, essa água é da torneira, ela passa por esses filtros, são 3 filtros que tem aqui. E aí ele vai filtrar o cloro, filtrar um pouco do flúor, que a gente não quer, que vai fazer mal para o nosso organismo, Tá. e vai liberar magnésio, potássio, cálcio dentro dessa água. Além dele, ele vai ionizar, antioxidar, fazer tudo isso e melhorar o pH. Que bacana. Então, assim, a gente não tá fazendo propaganda de nenhuma marca, tá, gente? A gente tá só mostrando exemplos que tem no mercado para que você em casa conheça que já existe essa possibilidade. Claro, existe sim. E você considere, então, a maneira mais saudável de consumir Mais saudável de consumir. Agora, quem não puder comprar, não quiser investir nesse equipamento, tem outro jeito? Tem um jeito de a gente fazer a água ficar um pouco mais alcalina, que nós vamos fazer o teste boa, aqui viu? agora. Vamos fazer o teste, Vamos então. fazer. Quer ficar desse lado? Quero. Tá Deixa eu bom. pegar uma colherzinha. Olha que legal, hein? Uma colher de chá. E aqui a gente tem sal rosa do Himalaia.
um pouquinho de bicarbonato de sódio e um pouquinho, esse daqui é aquele cloreto de magnésio. Ah, tá. Tá só trocadinho. Aquele é o cloreto e seu bicarbonato. Tá, isso. Então a gente vai pegar uma colher de chá de cada um e colocar em 20 litros de água. 20 litros. Porque muita gente hoje ainda compra o galão, né? Então a gente põe lá e fica fácil de usar. Tá. Então a gente vai colocar aqui nessa água, eu não trouxe a de 20 litros para não ficar muito grande. Então, ó, uma colherzinha dessa. Cloreto de magnésio. Uma colherzinha sal rosa. dessa. E agora a colher de bicarbonato, então. E o bicarbonato. Assim, a gente já consegue um pH de mais ou menos 9, que é aquela cor mais roxa, parecido com o filtro. Que legal! É parecido com o filtro. Porém, ele não vai filtrar o cloro. Mas já melhora, por conta do pH já tá mais alcalino. Então, neste caso, fazendo da forma caseira. Caseira. A gente consegue alcalinizar, mas o cloro, nesse momento, não vai ter. Não, porque não tem como filtrar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar outra pergunta do público, que tá bombando de pergunta pra Mari. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho do cloro. Vamos E vamos falar disso aqui. Vamos que eu achei esse negócio muito interessante. A água do banho. Porque a água do banho também tem que ser alcalina, como é que é isso? Vamos lá, perguntinha na tela, então, vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Dai, querida. É verdade que o filtro de barro é o mais eficiente? Não. Não tem? Não tem. Ele o que acaba importa sendo mesmo, como outro. como outro. Igual, por exemplo, esse daqui não é de barro, ele é de plástico. Só que ele tem o BPA Free, que é aquele bisfenol que não pode ter hoje em dia, até é proibido. Perfeito. Então não depende disso, depende do filtro que vai filtrar a água. Tá. É isso que é importante. Isso saber. que é o mais importante, Isso é o mais importante de tudo. Então, o fato de ser de barro, não, esse aqui, por exemplo, de tem o barro, né, ou até imita e tal, mas ele tem essa o vidro parte também para filtrar. Sim. Agora eu te pergunto, o lance do cloro, como é que a gente avalia esse cloro? Já se tiver um pouquinho de cloro já é horrível? Já, não pode ter nada. Não pode ter nada? O ideal seria zero. Seria Você zero. já encontrou, não vamos falar qual marca, mas você já encontrou alguma que não tenha cloro? Só essa. Só quando passa aqui. Mas, por exemplo, que a gente compre... Não tem. De garrafinha, não tem. Todas têm um pouco de cloro. Tem porque ele é o que vai matar a bactéria, né? Ele é o pesticida, então ele é importante. Tá. Mas o ideal seria tirar ele depois que você já usou para esse fim. Depois você tira. A gente precisa fazer o teste, inclusive, para ver o pH dessa água. Nós vamos mostrar? Vamos. Oba, então vamos mostrar ao vivo, que legal. Ó. É verdade, eu tinha pensado nisso. A gente falou de todos, mas agora vamos comprovar se essa daqui realmente vamos comparar. Tá. Vamos comparar. Eu vou colocar aqui. Esse daqui foi o meu copo. Esse é o seu? Tá bom. Eu acho que tem muito. Deixa eu tirar aqui. É esse mesmo que você pegou ali, esse né? que eu peguei. Quer pegar de novo nessa tacinha pequenininha? Pode ser. Vamos comparar um então com a tacinha, né? igual, ó. Vamos pegar aqui, ó. Mesma quantidade. Prontinho. Tá aí. Ai, que legal. Ó, ela ficou roxa. Roxa bem forte. Imediatamente, Mari? Imediatamente. É impressionante, né? Significa que a alcalinidade dela é altíssima. É altíssima. Se a gente comparar lá na tabela, vai estar 9, 10, por aí. Vamos colocar a tabela de novo, então? Pra gente comparar esse roxinho. Então tem que ficar neste tom. Nesse tom, assim, roxinho. Olha lá, o final tá até mais, tabela. Tá 12. Tá 12. Quanto mais, então, lá pro final, esse tom... Melhor pro nosso organismo. Melhor. Agora, como é que é essa história do chuveiro, Mari? O chuveiro é um problema muito sério isso. E sério mesmo. Por quê? Quando você tá lá tomando o seu banho, você tá no mormaço, né? Então o seu corpo tá molhado, é a hora que mais vai absorver. Então ele vai absorver tudo ali que tá no mormaço, inclusive o cloro, que o cloro na nossa água, infelizmente, do Brasil, todos têm. Tem muito cloro. Tá. Que serve esse filtro? Para que ele serve? Ele vai filtrar esse cloro. Ele vai filtrar 100% esse cloro. Então, no caso do chuveiro, não é nem o fato do pH. Não é nem o fato do pH. É o cloro. É o cloro. E um pouquinho do flúor, ele também filtra. 35% do flúor. Então, isso aqui é um filtro que a gente coloca no chuveiro. No chuveiro. Pra deixar aí a água sem cloro. Mas por que tem que estar sem cloro a água? Por que tem que estar sem cloro a água? Ai, porque nós vamos absorver isso, a nossa pele vai absorver isso, vai desidratar as mucosas, vai ressecar todo o sistema respiratório. Isso pode ocasionar, por exemplo, nós que temos criança pequena,
uma bronquite, asma, algum problema mesmo de respiração. Sério? E vai ressecar a pele, vai ressecar cabelo e etc, né? Então, é muito importante a gente tratar esse cloro. Então, quanto mais cloro nessa água... Pior. Pior. Para as crianças, então, pior ainda. Nem se fala. Pode desencadear, então, problemas até respiratórios, como você colocou. Sim. Muitas das vezes, as crianças que vão muito no pediatra, a maioria das vezes é porque fica na banheirinha, toma muito aquela sauna, né, que fica no banheiro. Isso não. E absorve. Não pode de jeito nenhum. Porque agora... Olha aí essa foto que separaram. Que beleza. Tá vendo, mulherada? Mulheres ficam felizes sempre com imagens bonitas aqui no nosso... É verdade. Fuse, um beijo pra você. Agora, que legal. A gente não vai fazer merchan aqui de marca nenhuma desses negócios, vou falar de novo isso pra todo mundo entender. Mas a ideia é que você saiba que, então, já existem produtos no mercado que podem melhorar essa condição. Cá entre nós, acho que vale um investimento, não é verdade? Cabe. Eu acho que cabe no bolso e vale investimento, só que é para sempre. Inclusive, Carol, nos países desenvolvidos, isso já existe há muito tempo. Existe até no Japão um hospital que trata pacientes com câncer com a água alcalina. Não existe medicação. Que maravilha. É tratado com a água. Então, pra gente ver o quão importante isso é, né? O quão importante é a água. Então, olha até que ponto a gente chegou. Olha que interessante essa sua informação para pessoas que estão assistindo o programa, que estão fazendo tratamento, que estão fazendo quimioterapia e outros procedimentos, né, que foram diagnosticados com a doença. Mudar já essa água. Mudar ontem, né? Se estão fazendo tratamento, porque então está comprovado que pode melhorar muito. Muito. Comprovado cientificamente. Que legal, parabéns, viu? Você é demais. Essa menina sabe tudo, fala tão lindo, além de ser linda. Bom, pessoal, acabou aí os vídeos, tá certo? É interessante, né? O quanto a gente tem a aprender referente à água, quantas doenças a gente pode prevenir. Aí tá um exemplo aí da imagem atrás, ó, da água alcalina, tá? Essa água aqui é muito importante para nós, seres humanos. Famoso filtro de barro, aquele filtro de barro da vovó, tá? Bom, pessoal, lembrando que o que vai filtrar, e sim, será a vela, tá certo? Não foi apresentado aqui nos vídeos, mas eu posso até falar um pouco. Existe a vela da porcelana só, que ela é oca, não tem nada dentro, ela apenas filtra, mas o ideal mesmo é uma vela que tem dentro dela carvão ativado, tá? Possa ser que seja um tema numa próxima aula, as diferenças de vela do filtro de barro, para a gente poder procurar melhorar a nossa qualidade de vida, ó, para a gente ficar bem aí, e vamos nós. Até a próxima aula, vou passar uma atividade em sala de aula, tá? Tchau, pessoal, valeu!